E nós sabemos que este é um ambiente de louvor, um ambiente de adoração, é um ambiente onde a graça do Senhor, a manifestação da glória de Deus vai se fazer presente, amém? Eu creio que já há uma unção aqui nesse tempo, nesse lugar, nessa estação, que vai tocar cada vida aqui presente. Quero também falar para o querido ouvinte, aquele que está conectado com a internet, no YouTube e em outros canais, você é muito bem-vindo, estamos muito felizes por você estar com a gente hoje, desfrutando essa mesma atmosfera também está chegando na tua casa, e eu sei que você e sua família serão abençoados, amém, queridos? Estamos desenvolvendo o tema desde a quinta-feira, chamado Livre-se, diga assim, livre-se. E desde quinta-feira a gente tem recebido ministrações poderosas da parte de Deus, e eu sei que isso é uma preparação para algo que Deus vai fazer no meio do seu povo, amém? Então você deve vir para a igreja, vir para esse tempo, né? Ouvir essas ministrações com uma grande expectativa no seu coração, porque através dessas palavras, da unção que acompanha essa ministração, certamente Deus vai fazer uma maravilha na tua vida, na vida da tua família e também na vida dessa igreja, amém, queridos? E hoje à noite nós vamos falar sobre livre-se da desorganização, amém? Então diga assim, livre-se da desorganização, amém? Então, eu procurei logo tentar definir o que é desorganização. Eu acho que isso é uma coisa até fácil, né? Quem tem uma esposa ou quem tem uma mãe, certamente, vocês já estão rindo, eu nem falei ainda, certamente, né, já recebeu um conselho, um recadinho assim, organize mais seu cantinho, né, o seu espaço, né, a mamãe, a esposa com os maridos, né, isso é uma coisa que parece que é natural no nosso dia a dia, mas eu peguei algumas definições que vai nos trazer luz, e depois a gente vai entrar pela Bíblia e saber de acordo com as Escrituras, né, como é que a gente vai se livrar disso aí. Então vamos ver o primeiro slide, que diz assim, ó, desorganização, é uma ação de desorganizar, misericórdia, né? Uma ação, é um verbo de desorganizar, falta de organização, veja que sinônimo, desordem, confusão. Então quando você vê essa palavra desordem, confusão, está nesse pacote aí do inferno, né? Desarrumação, dissolução, modificação intensa como o organismo vegetal ou animal funciona ou se organiza. Então, irmãos, desorganização é uma desgraça, concorda comigo? Mas tem mais, vamos ver o segundo slide. Diz assim, a desorganização pode ser um sinal de transtorno na saúde mental. Isso é o que dizem aí os estudiosos, os especialistas, né? Depressão, ansiedade, estresse estão entre os problemas relacionados a ambientes e tarefas confusos, né? Então, se você vê um ambiente, né, ou se submete a um ambiente que as coisas não estão muito estruturadas, existe algum problema. Diz assim, existe algum problema. Tem que tratar isso, né? Vamos ver mais um. Diz assim, ó, pessoas costumam acumular itens a ponto de não conseguirem mais organizar seus quartos, casas e demais espaços de sua moradia. Então vai juntando e juntando e juntando, e chega um ponto que não dá mais para a gente conviver naquele ambiente, não é verdade? Eu sei que todos, né, a gente de uma forma ou de outra, não nessa intensidade, mas já sofreu com alguma coisa dessa natureza, né? E a gente começa a perceber, irmãos, que de fato desorganização ocorre, né, ou decorre, ou é decorrente de algo interior, concorda comigo? A desorganização nada mais é que um reflexo de algo que está acontecendo nessa alma, nesse interior dessa pessoa, né? E isso está se traduzindo ou se transformando num ambiente desorganizado, numa estrutura desorganizada, e nessa noite nós vamos aprender como nos livrar disso, amém? Glória a Deus por isso. Para começar, a Bíblia já começa trazendo algumas instruções bem importantes e bem pertinentes, né? Especialmente nessa questão de acumular, né? A gente nota o seguinte, quando alguma coisa começa a mofar ou criar traça, é porque não deveria estar ali, amém? Não é verdade?
ela está sendo juntada, né, num espaço de tempo que a traça, o mofo, né, até o ladrão está vindo ali para mexer naquilo. Lá em Mateus capítulo 6, versículos de 19 a 21, tem uma instrução bem interessante, eu queria que vocês acompanhassem comigo. Mateus 6, de 19 a 21, diz, não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde os ladrões escavam e roubam, né? Próximo. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça nem ferrugem corrói, e onde os ladrões não escavam nem roubam. 21. Por quê? Vamos ler todos juntos? Onde está o teu tesouro, aí também o teu coração. Glória a Deus. Então veja que o nosso foco, né? A palavra de Deus nos orienta, isso é o próprio Jesus nos orientando, que o nosso foco não deve ser em coisas terrenas, mas em coisas celestiais, em prioridades celestiais, né? E esse texto me chama a atenção também, porque ele traz uma orientação bem interessante, né? Que, na realidade, existe uma ligação entre o ambiente externo e a sinalização do meu coração. Então, você vê que onde está o tesouro, onde está a bagunça, onde está a desorganização, tem coisas do meu coração que estão sendo depositadas ali, e a gente precisa entender, né? E começar a alinhar essas coisas bem direitinho. Eu fui lá no Velho Testamento e achei uma história bem interessante que eu queria compartilhar com vocês. Ela está lá, é uma história do rei Ezequias. O rei Ezequias foi um rei que comandou Israel num determinado tempo, né, da vida daquele povo israelita, né? E tem algo bem interessante relatado sobre a vida desse rei, está lá em 2 Reis, capítulo 20, e versículo de número 1, diz assim, naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse, assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Interessante, né? Me chamou muita atenção. Eu fui ver um pouco a história de Ezequias e percebi que Ezequias era uma pessoa apegada ao Senhor. Ele era uma pessoa que obedecia ao Senhor, ele seguia o Senhor, ele guardava os mandamentos do Senhor, né? Era um rei poderoso. Ele acabou com a idolatria no período que ele viveu lá, ele removeu os altos, quebrou os ídolos, ele realmente fez uma faxina organizada, né? E a Bíblia diz que ele tinha um comportamento exemplar e Deus era com ele. Mas algo chama a atenção, né? Alguma coisa na casa de Isaías precisava ser consertado. De Isaías não, de Ezequias, estão me corrigindo aqui. Obrigado, quem veio falar com ele foi Isaías, né? Alguma coisa na casa do rei Ezequias precisava ser corrigida ou consertada, porque ele iria morrer. E depois vocês vão ver a história, se vocês lerem, que ainda foi dado mais 15 anos e deu tempo Ezequias arrumar a casa, amém? Com 15 anos eu creio que ele resolveu a parada lá e se preparou. Não fala que Ezequias precisava corrigir pecado, não fala que Ezequias precisava corrigir alguma coisa da sua vida, mas fala que ele precisava organizar as coisas, organizar a casa dele, não é verdade? E isso me chama alguma coisa a atenção, né? Pessoas em posição de autoridade, líderes, também precisam estar ligados e organizados, né, na sua vida, não é verdade? Quando se fala de organização, vem logo a casa, né, o ambiente que a gente mora. Eu acho que é a primeira coisa que precisa ser organizada na nossa vida, né? Alguém falava, não sei se era o pastor Bud, um dos líderes do nosso ministério, que dizia o seguinte, que ao entrar na casa do ministro, se as gavetas dele estiverem em ordem, o restante vai estar. Não é verdade? Então, mostrando que essas coisas de organizar, de ser limpo, né, de ser estruturado, isso fala muito do que está dentro do coração de cada pessoa, né? E aí, não sei se vocês sabiam, mas Deus, na velha aliança, né, lá no Velho Testamento, ele habitou aqui na terra. Vocês sabiam disso? E ele mandou fazer uma casa para ele. E uma coisa que me chama a atenção é que ele trouxe instruções bem precisas, né, para a construção daquela casa.
não só na arquitetura exterior, aí os arquitetos, Claudinha, Érica e Deise, né? Mas também na arquitetura de interiores. Ele chegou a definir os utensílios, os móveis, a arrumação, né? As liturgias, tudo como deveria acontecer. Eu consegui um texto que fala é bem interessante, ele está lá em Êxodo 25, versículos 8 e 9, diz assim, ó, Deus falando, né, se dirigindo a Moisés: e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Deus decidiu vir morar no meio daquele povo, amém? Versículo 9: segundo tudo que eu te mostrar para o modelo do tabernáculo. O modelo quer dizer o projeto, né? E para o modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. Então veja que Deus determinou não só a estrutura, a organização, os materiais, né? Definiu realmente cada material que seria utilizado, mas também o interior, né? O mobiliário, né? Eu consegui uma figura, né? Eu queria que a mídia projetasse, para vocês terem uma visão mais ou menos do que a gente está falando. Então aqui a gente tem, ó, o tabernáculo. Deixa eu ir para cá para eu enxergar melhor. Então veja que há toda uma harmonia, né? Uma estrutura, né? Esse tabernáculo era na época que eles estavam atravessando o deserto, né? Que precisava ser montado, desmontado várias vezes. Mas se você for ver nas escrituras, essas colunas, existe uma madeira especial, era madeira de acácia. O local do propiciatório, do sacrifício, né? A bacia de bronze, o interior do tabernáculo, as cortinas. Então eram materiais de fato de muita excelência, né? Pedras preciosas, madeiras nobres, tecidos, forros, forrações. Era uma coisa muito bacana. E inclusive a estrutura, né? Como as coisas aconteciam, o sacrifício, né? A limpeza, né? Vocês imaginem que aí eram sacrificados animais, existia sangue correndo, quer dizer, tinha toda uma estrutura de limpeza também, para que essa coisa, esse culto, era o culto que acontecia na época, né, da velha aliança, né? Você vê ali, ó, as cabanas ou as tendas arrodeando esse local, e o sacerdote, o sumo sacerdote, ele só entrava uma vez no Santo dos Santos, levando, aspergindo o sangue ali, diante dos querubins, e essa era a maneira que eles tinham de cultuar e de louvar e de engrandecer a Deus, mas era algo bastante organizado e estruturado. Interessante que, pode fechar, chegou um momento que esse povo chegou na terra prometida, amém? A promessa de Deus se cumpriu, e ali, em cima do monte Moriá, Davi, né, ele foi incumbido, né, de construir um templo, mas ele não pôde construir. Quem construiu foi seu filho Salomão, um majestoso templo, né? Tudo que acontecia nesse tabernáculo, né, se replicava agora nesse templo. Era uma construção física, uma construção bem estabelecida. Eu consegui até uma figura também, queria mostrar para vocês o templo de Salomão, né? Isso é só uma projeção artística, mas mostra que era um ambiente realmente bem diferenciado, né? Muito limpo, muito organizado, muito ouro, muitas pedras preciosas, muitos materiais nobres, e era algo realmente que mostrava a grandeza e a glória de Deus, amém? Mas diga assim, isso só era sombras, amém? Pode fechar a figura. E Deus estava mostrando, irmãos, uma expectativa que ele tinha. Sabe qual era a expectativa? Que um dia ele viria morar dentro de cada um de vocês. Essa era a expectativa de Deus. Aquilo tudo era apenas uma figura, era sombra, né, de coisas mais preciosas que Deus tinha a respeito de você, de cada pessoa aqui presente. E a gente já começa a fazer uma pergunta, né? Como está o meu templo? Como está o meu santuário? Será que ele tem essa organização que era requerida na velha aliança? Ou tem algo aqui que eu preciso organizar, que eu preciso tratar? É uma pergunta que precisamos fazer, né? E hoje é um dia tão especial, além de tudo, vamos celebrar a ceia do Senhor, né? Diga assim, como está a minha casa? Essa é uma pergunta que a gente precisa fazer a cada tempo. Mas vamos seguir em frente. Isso aqui foi só uma pausa dramática para o que vem por aí, amém? Vai preparando o teu coração, que hoje vai ser com anestesia, amém? Glória a Deus.
Irmãos, desorganização tem muito a ver também com negligência e desperdício. Muita gente acha que desorganização é só uma desarrumaçãozinha rápida, né? Mas muitas vezes a negligência e o desperdício, né, estão envolvidos com essa questão da desorganização. Veja o que tem lá em Provérbios, capítulo 18, versículo de número 9. Provérbios 18, 9 diz assim, ó: quem é negligente na sua obra já é irmão do desperdiçador. Eu vi certa vez, eu não sei se esse ano ou ano passado, uma matéria sobre esses centros de tipo Ceasa, né? Que tem em São Paulo, tem aqui em Recife. As cidades grandes têm esse centro de abastecimento. E eu fiquei admirado com algo, não sei se vocês sabiam disso, que semanalmente são descartados toneladas e toneladas de alimentos que por algum motivo não conseguem ser vendidas ou não conseguem ser repassadas, ou há um descompasso entre o fornecedor e o comprador e o consumidor, né? Isso parece até soar de forma estranha, né? Pessoas passando fome, passando necessidades, e lugares como esse, toneladas de comida, de alimentos sendo desperdiçados. Então isso mostra que precisa haver uma estrutura, uma organização nesse tipo de empreendimento, né? Para que não haja o desperdício, não é verdade? Deixa-me voltar aqui. Eu queria chamar mais um slide que traz também uma instrução muito poderosa da parte de Deus para as nossas vidas. Diz assim, ó, slide número 6, diz assim: a desorganização tem muito a ver com o que colocamos para dentro de nós, o conteúdo que alimenta a nossa alma. E, em última instância, tem relação direta com o pecado e a estratégia do diabo de atrasar nossa carreira, destruir nossas vidas e interromper o nosso propósito. Então, algo que parecia ser até simples, né? Uma desorganização, uma coisinha aqui, uma coisinha ali. Na realidade, por trás disso tem toda uma estratégia do diabo, né? Através de conteúdos que ele vai colocando à disposição das pessoas, e as pessoas inocentemente vão jogando esse conteúdo para dentro, e isso exterioriza como resultado, como fruto, né? Um atraso da sua carreira, um atraso da sua vida, um atraso da proposta que Deus tem para cada um de nós, né? E o escritor aos Hebreus também, ele mostra uma coisa bem interessante, que a desorganização, ela atrasa a nossa carreira, ela é um peso que atrasa a nossa carreira, né? Lá em Hebreus, capítulos 12, versículo número 1, diz assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Então veja que a nossa carreira, irmãos, existem dois obstáculos para ela, né? Primeiro, o pecado, que não se deve nem nomear no meio do povo de Deus. Amém? Concorda comigo? Pecado não se deve nem nomear, mas tem algo também que as Escrituras relatam, que existe o peso. O que é o peso? É a distração, a desorganização, a desordem. Essas coisas muitas vezes geram um atraso na proposta, na carreira, naquilo que Deus tem colocado sobre as nossas vidas. E o escritor aos Hebreus, ele diz assim, ó: desembaraçando-nos de todo o peso. Ou seja, essa atitude de desembaraçar é nossa. Diga assim: a atitude de desembaraçar é minha. Veja que com a ajuda do Espírito Santo você vai ter condições de começar a organizar essas coisas, né? Alinhar essas coisas e estruturar melhor, né? Outra coisa que me chamou a atenção é que a desorganização afeta nossas relações com as pessoas. Não sei se você já notou que muitas vezes até o nosso relacionamento com o nosso próximo, dentro de casa, com a família, no trabalho, né? Se eu não estou cuidando dessa questão da organização, ou estou num ambiente desorganizado, isso vai afetar. E até mesmo o nosso serviço sacerdotal. Não é verdade? Não sei se você sabia, mas para que você esteja hoje à noite sentado, ouvindo esta palavra, um verdadeiro exército de pessoas estão se mobilizando, trabalhando, né? Fazendo escalas. Quem aqui tem escala para cumprir? Levanta a mão. Ó,
E são pessoas que estão cumprindo escalas, elas foram divinamente ungidas, preparadas, capacitadas, escaladas para te servir melhor. Amém? Você que está na internet também, a gente fica muito feliz com a tua presença. E para você estar ouvindo a gente agora com imagem, com cor, com som, tem outro exército aí de pessoas, né? Na mídia, nas mesas, no som, na imagem, né? Equipamentos de última geração, né? Tudo isso para trazer isso para você, e você no conforto da sua casa ou no seu carro, onde você estiver, ou até vocês mesmos durante a semana, né? Vão querer ouvir de novo essa palavra, possam estar... O que foi? Possam estar, né, ouvindo, né, se preparando, se qualificando. Então, veja que, na realidade, né, existe toda uma estrutura, uma organização, e se isso não acontecesse, irmãos, essas coisas não fluiriam, não é verdade? Esse ambiente de excelência, esse ambiente das coisas funcionando, eles provêm de organização. Então, você tem o privilégio de estar numa igreja que te inspira, amém? Uma igreja que traz para você inspiração, para que você possa replicar isso na sua vida pessoal, na sua família, no seu trabalho, e ser uma bênção, né, e cumprir o chamado que Deus tem para a sua vida, amém? Vê o que tem lá em 1 Coríntios 14, 33. 1 Coríntios 14, 33 diz assim, ó, Deus não é Deus, porque Deus não é de confusão, e sim de paz. Então Deus, Ele aprova a escala, amém? Porque se não fosse assim, dava erro, né? Então Deus gosta das coisas bem organizadas. Como em todas as igrejas dos... Quem é santo aqui? Levanta a mão. Eita, glória a Deus. Então veja, irmãos, que a gente já começa a perceber pelas Escrituras que há um paralelo entre organização e santidade. Amém? Existe um paralelo. A própria Escritura já mostra que Deus não é Deus de confusão, e sim de paz, como em todas as igrejas dos santos, né? Então, lugar onde tem santo é um lugar organizado. Amém? Glória a Deus. Outra coisa que eu queria chamar a atenção, e agora vamos botar mais um pouquinho de anestésico, porque para que a coisa vá bem tranquila, ok? Maravilha. Mas associações com pessoas desordenadas podem gerar desorganização. Diga assim, eita. Vamos ver lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículos 6 e 7, e depois o versículo 11. Diz assim, vê. Paulo falando aos Tessalonicenses: não vos ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus, que vos aparteis de todo irmão que ande, como? Desordenadamente, e não segundo a tradição que de nós recebeste. Versículo 7 diz: pois vós mesmos estáis cientes do modo por que vos convém imitar-nos, visto que nunca nos portamos desordenadamente entre vós. Então veja que Paulo estava dizendo que a organização ou a ordem começa pela liderança, amém? E glória a Deus que vocês têm uma liderança aqui organizada, excelente, cheia de graça e cheia de unção. Você pode ficar ligado a ela. Versículo de número 11: pois de fato estamos informados que entre vós há pessoas que andam desordenadamente, não trabalhando, antes se intrometem na vida alheia. Acho que merece outro eita, né? Eita, verdade. Eu fui ver onde é que tem desordem, e aí eu achei bem interessante algumas coisas que me chamou a atenção. As próprias Escrituras vão mostrando isso aí. Existe desordem no proceder. Pessoas que, né, aparentemente não procedem de uma forma correta ou de uma forma esperada, né? Ela está procedendo em desordem. Existe desordem no falar. São pessoas que falam errado, na hora errada, com as pessoas erradas. É triste isso, né, irmão? Mas acontece isso. Existe desordem no comportamento. Então, muitas vezes, o comportamento não é um comportamento adequado a um santo. Diga assim, comportamento adequado a um santo. Não é verdade? Hoje, até de manhã, o nobre
pastor Tarcísio disse: irmãos, a gente vai começar a revelar o Instagram de algumas pessoas aqui. E aí ficou todo mundo assustado, né? Não bota aquela foto não, né? Tira aquela, né? Só bota as outras, né? Então você vê que essa questão de comportamento a gente precisa estar cada vez mais, né, nos policiando ou nos examinando, né? Desordem nos relacionamentos, né? Marido com mulher, pai e mãe com filho, né? Uma verdadeira desordem, né? Essas coisas precisam ser ajustadas, precisam ser estruturadas. Desordem no vestir, né? Roupas, né, a vácuo, né? Roupas que, né, não poderiam, né, nem ser utilizadas, né? Porque tem que ser utilizadas com equipamento para vestir a pessoa, porque não entra naturalmente, né? Então, isso é uma desordem, irmão, tem que ser resolvido também. Diga glória a Deus. Desordem nos costumes. Tem gente que tem uns costumes esquisitos, né, irmão? Então, misericórdia. Pastor Júnior deu um tem assim bem forte aqui. Eu acho que ele conhece alguém que conhece. Depois ele vai me dizer, né? Desordem nos hábitos alimentares. Eita! Eu achei o eita muito forte, irmão. Vamos tratar, né? Vamos tratar isso. Desordem no descuido com o corpo. Eita. Então parece que desorganização não só é um armário bagunçado, não, né? Afeta muitas áreas da nossa vida. Mas diga assim: eu estou nessa noite para me livrar dessa desgraça. Amém, glória a Deus. Irmãos, a gente fala assim, até brinca um pouco, né? Mas quero que vocês saibam e tenham expectativa que há uma unção do Espírito Santo, porque é a palavra que está sendo ministrada. Então ela está tocando nas nossas vidas, está corrigindo, e estamos aqui para isso mesmo, amém? Não se condena, né? A partir desse que vos fala, né, precisa ser tratado também em algumas áreas, e estou aqui para isso, amém? Diga assim: eu estou em tratamento. Desordem nos negócios. Hoje até estava falando com o irmão, né? Eu achei tão interessante. Ele disse que foi chamado, ele trabalha com negócio de logística, tá? E a pessoa, acho que deve ter visto algum som na vida dele. Ele disse: vai lá na minha loja, organiza meu estoque. Eu achei tão bacana isso, né? Ele me dando esse testemunho. E ele foi lá, estruturou, organizou tudo, né? Porque a unção estava sobre a vida dele, amém? Irmão, onde filho de Deus chega, é para as coisas começar a funcionar, amém? Eu já declaro aqui na vida de todos que estão aqui presentes, em nome de Jesus, seus negócios sendo estruturados, seus negócios sendo organizados, havendo um fluir da unção do Espírito Santo, vendas sobrenaturais, clientes sobrenaturais. É assim. Nada menos do que isso eu admito na vida de santos filhos de Deus separados para um propósito, amém? Desordem nas atitudes, né? Muitas vezes pessoas têm atitudes desordenadas, né? A gente precisa ter cuidado, estamos nos policiando também sobre isso. E desordem nas reações, né? Tem gente que se tocar nele, misericórdia, leva um coice. Aí eu vi uma vez uma pessoa dizendo: e fulano de tal, né? Ele amolou as ferraduras e foi trabalhar. Eu digo: é um cavalo, é? Misericórdia, irmão. Que coisa horrorosa. Irmãos, saibam que na vida de cada um de vocês existe o fruto da mansidão em operação, amém? Pessoas mansas, cheias do amor de Deus, né? Então afasta essa casca grossa da tua vida, amém? Deus quer, de fato, espera, né, que esse fruto esteja cada dia mais em operação na tua vida. Vamos ver o que tem lá em Provérbios 16, 32. Texto também que vai trazer muita instrução para as nossas vidas. Melhor é o longânimo do que o herói de guerra, e o que domina o seu espírito do que toma uma cidade. Veja que a palavra de Deus, ela é verdade, ela é íntegra, né? Ela mostra que uma pessoa pode até tomar uma cidade. A pessoa é um herói, é um bacana, é um cara 100%. Mas quem domina seu espírito, né? Quem faz as coisas a partir de dentro, né? E essas coisas começam a refluir,
a se exteriorizar, é melhor essa pessoa do que mesmo aquele que domina uma cidade, né? Uma coisa que é interessante nessa questão de desorganização, de desordem, de se livrar disso, é que existe uma proposta de Deus para que a gente seja altamente frutífero, amém? Então essa proposta já existe, já está nas Escrituras, né? E já tem dicas para a gente começar a livrar ou tirar isso de nossas vidas. Está lá em 2 Pedro 1, de 5 a 8, e eu queria ler com vocês. 2 Pedro capítulo 1, de 5 a 8, diz assim, ó: por isso mesmo, vós, reunindo toda diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor, porque estas coisas existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então veja que são virtudes, são atributos, né, dados pelo Senhor através dessa semente, dessa palavra que foi implantada em nosso espírito, e através do ambiente que a gente favorece, do ambiente que a gente coloca, né, à disposição dessa semente, essas coisas vêm de fato se organizar em nossa vida, né? Então mostra, de forma bem prática, se você quer se livrar da desorganização, da inatividade e de ser infrutuoso, ou seja, se você quer ter uma mudança de vida, irmãos, existe uma proposta do céu hoje, nessa noite, para a tua vida, amém? Existe uma proposta para você sair daqui e sair arrasando por onde você for. Quando você passar, a pessoa olhar para você e fazer, arrasou. Frutificou tanto que está arrasando. Sabe que proposta é essa? Diga assim, uma vida de santidade ao Senhor. E você só vai perceber ou experimentar essas coisas se você começar a colocar em prática. Uma vida de santidade ao Senhor, uma vida de dedicação a Deus, uma vida de entrega mesmo, sabe, sem limites, né? Sem reserva, né? Muita gente coloca, eu me consagro a Ti, Senhor, mas fica uma areazinha do coração que não está consagrado. Tem que ser integralmente, não é verdade? Tem que ser de coração, de espírito, de alma, tem que se jogar para Jeová, amém, irmãos? Essa é uma vida que vai te levar a uma produtividade que você nunca pensou, você nunca imaginou, não é verdade? E uma coisa que é interessante, qual é o teste para saber que eu estou de fato agindo dessa forma ou estou seguindo essa vida? É que coisas vão começar a brotar do teu interior: honra, alegria, justiça, frutos, reconhecimento. Você vai começar a ser notado, porque esse é o resultado da frutificação do Espírito. Então, veja que Deus, Jesus, o Espírito Santo, os anjos, o céu tem expectativa a meu respeito. Diga assim, Deus tem uma expectativa a meu respeito. Pergunte para mim, qual é? Eu vou dizer. A expectativa de Deus e dos céus a seu respeito é que você seja santo, separado, irrepreensível. Essa é a expectativa do céu. Tem 3 textos que vão nos trazer luz e vão nos sinalizar, né, sobre o que Deus espera de nós. O primeiro está lá em Filipenses capítulo 2, versículo de número 15, diz assim, ó: para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, no qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Então veja, irmãos, que o mundo cada vez mais ele jaz no maligno, não é verdade? E à medida que você se torna irrepreensível, sincero, inculpável, né? Você vai ser uma referência para pessoas que existe uma esperança para a vida dele, amém? A tua vida vai falar mais alto para quem está perto de você, para o seu companheiro, para as pessoas do seu trabalho, né? E o texto diz que, na realidade, nós somos colocados como luzeiros nesse mundo, glória a Deus, né? Luz e sal para fazer a diferença
nos locais ou com as pessoas com quem a gente se relaciona. Veja lá também em Romanos 6:22, que diz uma coisa bem interessante, diz assim, ó, agora porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tende o vosso fruto para o quê? Santificação e por fim a vida eterna. Então a expectativa de Deus, a expectativa do céu é que de fato sejamos santos. E por último, também sobre esse tema, Efésios capítulo 1, versículo 4, diz assim, ó, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Então, se existe uma expectativa de Deus para que eu seja santo, nessa noite você vai sair com palavras e confissões a respeito de santidade sobre a sua vida. E eu já declaro, vidas santas, vidas irrepreensíveis, vidas guardadas por Deus, vidas que se examinam a cada dia, vidas prontas para alcançar metas além da marca humana. Eu declaro sobre cada pessoa aqui presente um espírito de temor, um espírito de santidade ao Senhor, um espírito de separação desse mundo, das coisas que estão atrapalhando, das coisas que estão trazendo distração, um espírito que cada vez mais te conecte a Jesus e às coisas sagradas, amém? Essa é a declaração que trago para cada um de vocês nessa noite. E aí você pode questionar, mas existe uma necessidade minha, eu precisaria de mais coisa para me organizar, de um recurso, de um dinheiro, né? E eu quero te dizer nessa noite, irmãos, que se você estiver plantado no lugar certo, com as pessoas certas, nada vai faltar. O Deus que dá a visão, Ele dá a provisão. O que você precisa, na realidade, é de uma visão de Deus. Você está no lugar certo para receber sinalizações e visões de Deus e avançar cada vez mais no propósito, né? Veja o que diz lá em Lucas 8,15, diz que aqui caiu na boa terra, está falando a semente, são os que tendo ouvido de bom e reto coração, retém a palavra, estes frutificam com perseverança, esses frutificam com perseverança. E uma coisa que é interessante, irmãos, que o mesmo poder que ressuscitou Jesus, né, nós vamos celebrar daqui a pouco, né, através da ceia do Senhor, esse mesmo poder opera dentro de cada um de nós. E esse poder ele está neste momento, né, nesse exato momento, em operação, né, tocando na tua vida, né, mostrando áreas que precisam ser corrigidas, né, áreas que precisam ser limpas, áreas que precisam ser varridas, né, áreas que precisam ser ornadas, ornamentadas para que você corra a sua carreira. Existe uma carreira grandiosa para cada um de nós. Existe um projeto, uma expectativa de Deus para que você alcance metas que você nunca imaginou, nem nunca passou pela tua mente. Veja o que está lá em Romanos capítulo 6, versículo 4, diz, fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Então, há uma proposta, irmãos, de Deus, há uma proposta das Escrituras, para que algo novo aconteça na minha vida. Você está preparado para ainda esta semana, algo novo acontecer na tua vida? Porque a Bíblia fala isso a teu respeito. Isso não é algo que está distante, não, irmão. Pode acontecer ainda esta semana. Você pode receber um telefone, uma porta pode se abrir na sua vida. Toda a história da sua vida, apenas numa semana, pode ser alterada. Há uma unção de Deus, há um mover do Espírito Santo, tocando corações, inspirando pessoas. Apenas uma ideia, diga apenas uma ideia, a minha vida pode mudar. Existe uma proposta de novidade de vida para cada um de nós. Uma coisa que é interessante, queridos, eu gosto muito dessas questões de agricultura, de ver, de ler, né, assistir sobre isso, e fui ver um trabalho que eles têm ali em Petrolina, né? Vocês sabem que ali é um polo
produção de frutas, coisas assim bem bacana. E eles começaram a estudar, né, aquela dinâmica, aquelas coisas, e em relação às mangas, se vocês não sabiam, as mangas que são produzidas por Petrolina são exportadas para todo mundo, é uma coisa maravilhosa, fantástica. Quem puder um dia visitar, vai te inspirar muito. E eles perceberam que normalmente a manga dava uma safra, sei lá, a cada 18 meses e tal, e começaram a estudar e ver como era, como se comportava aquilo, nessa questão da frutificação, para que eles aumentassem a produção. E eles descobriram uma técnica chamada estresse hídrico. Interessante, né? Até o nome chama a atenção. O que é estresse hídrico? Tem uma carreira lá de plantas, de mangueiras, e eles deixam elas sem receber água. Eles não favorecem aquele ambiente. E aí aquela planta ela vai se estressando, né? Vai se estressando, porque não tem água, né? E existe um mecanismo que eles estudaram, que quando a planta está prestes a morrer ou a perder a sua função de planta, ela dá uma última florada. É uma resposta da planta para suportar aquele estresse que ela sofreu, né? Aquela falta de água, aquela falta... Então ela flora todinha. E aí eles descobriram que nessa hora, se eles colocarem uma quantidade de água calculada e organizada, aquela floração vai se transformar numa frutificação maravilhosa. Bacana, né? Diga assim, bacana. Pois sabia que Jesus tem nos comparado a uma árvore frutífera? E sabia que chegou a sua estação de frutificar? Pois eu estou vindo como boca de Deus nessa noite para dizer que chegou a tua estação de frutificar. Chegou a tua estação de ser submetida a um ambiente de glória, a um ambiente de unção, a um ambiente de palavra, a um ambiente de adoração, um ambiente de louvor, que vai fazer com que tudo que está guardado no teu coração, tudo que foi declarado a teu respeito, toda palavra, toda profecia, isso vai gerar uma frutificação como você nunca viu. Há uma proposta de Deus para que a partir dessa noite, a partir dessa semana, o teu coração alinhado, o teu coração equalizado, recebendo as chuvas do Espírito, são as últimas chuvas do Espírito, e essa chuva vai fazer com que tudo aquilo que Deus projetou a teu respeito seja frutificado, seja transformado em grandes frutos, frutos de justiça, frutos de honra, frutos de louvor, frutos de glória, para a glória de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Romanos 8, versículos 5 e 6 diz: os que se inclinam para a carne, cogita de coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito, porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Então chegou um tempo, queridos, de sermos definidos pela palavra. Diga assim, esse é o tempo. Segura a sua Bíblia e declare comigo: este é o tempo de eu ser definido pelas Escrituras. O que as Escrituras falam ao meu respeito: que eu sou sarado, que eu sou próspero, que eu vou bem em todas as coisas, que onde eu tocar, onde eu pisar, essas coisas vão prosperar. Chegou o tempo de eu ser definido pela palavra de Deus. A minha família é uma bênção, os meus filhos são uma bênção, eu estou crescendo em graça, em conhecimento, eu estou avançando. E eu declaro nessa noite: você é livre para correr a sua carreira, você é livre para desenvolver aquilo que Deus tem a seu respeito, você é livre para experimentar toda manifestação da glória de Deus, livre para correr.